Hoje eu queria falar sobre algumas edições da Editora Abril, mais as número 100. Essa aqui, por exemplo, a Super Aventuras Marvel número 100, que é uma edição que eu acho ok. A Hulk número 100, que eu acho que ela é ruim, eu vou falar o porquê. A Homem-Aranha número 100, que eu também não acho uma edição boa, embora tenha o casamento do Homem-Aranha. E as duas melhores, a Capitão América número 100 e Heróis da TV número 100. Cara, essas duas aqui são ótimas. Então eu vou falar sobre por que eu tô fazendo esse vídeo e também comentar sobre essas edições aqui que vale muito a pena. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Batista, do Grupo Teatro Atual Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. Quando essa semana vão ser as número 100 da Editora Abril. Quer dizer, tem mais algumas número 100, né? Tipo, acho que a X-Men também teve número 100. E outras da Marvel, né, que teve. Então eu vou falar sobre essas aqui. Por quê? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, né? E tem um grupo de WhatsApp chamado Papel Velho, que eles fazem leilão de quadrinhos e também vendem os quadrinhos e tal. A gente também conversa sobre quadrinhos e tal. E tinha um dia que tava fazendo um leilão, eles estavam leiloando entre umas 10 revistas, entre elas essa aqui é a número 100. Essa aqui eu tenho, essa aqui é do meu irmão, não é minha. Todas essas aqui são do meu irmão porque eu peguei também as números 1 para mostrar as diferenças das números antigas e para número 100 e tal. E eu não tenho todas essas, né? Eu só tenho essas duas aqui, mas aí eu fui pegar lá no meu irmão para fazer esse vídeo. E por quê? Porque eles estavam leiloando essa revista aqui, e então eles sempre dão curiosidade das revistas que estão leiloando. Ah, essa aqui foi a primeira edição do personagem, essa aqui não sei o que e tal. E aí um cara falou o seguinte, tem uma outra revista especial, número 100, da Editora Abril, que ela tem um detalhe muito importante. Alguém sabe qual é? Quem souber vai ganhar este pôster. É um pôster do X-Men, do Alex Ross, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, escrevi lá nos comentários, poxa, eu acho que deve ser a Capitão América, porque, na minha opinião, esta é a melhor Capitão América da Editora Abril, exatamente porque na edição comemorativa número 100 do Capitão América da Abril, não tem nenhuma história do Capitão América. E o cara falou assim, poxa, você acertou, era essa mesma resposta, né? E eu falei isso, né, exatamente, pô, a melhor edição do Capitão América porque não tem o Capitão América, né? O Capitão América é um cara que eu não gosto. Ele até falou assim, mas falar isso vai dar treta, né? Eu recebi também este quadrinho aqui, com um bilhetinho tudo kkkk, né? Porque eu falei que não gostava do Capitão América e não ganhei uma revista do Capitão, né? Mas não é que eu não gosto, é que eu acho ele um herói meio sem graça, assim, nos quadrinhos, porque nos filmes, cara, os 3 filmes do Capitão América eu gostei. O primeiro, que é o Primeiro Vingador, é bom. O Soldado Invernal é melhor. E o terceiro, que é o Guerra Civil, cara, é melhor ainda. Eu acho que eles vão melhorando, né? Então, cara, então os 3 filmes do Capitão América são legais. E também, vou deixar aqui, não sei se vocês lembram, quando eu ia pra praia, né, com os primos e sobrinhos e tal, eles tinham um videogame e a gente jogava um Marvel vs Capcom. E, cara, eu aprendi a jogar o Capitão América, que não sei se vocês lembram que ele tinha o Final Justice, ele era mais apelão do que o Ryu, cara. Mas voltando aqui para os quadrinhos, eu falei que ia falar sobre essas edições, porque umas eram legais, outras não. Essa número 100 aqui, deixa eu mostrar a primeira edição. Quando o Hulk e o Homem-Aranha apareceram, já tinha as revistas em circulação, então o formatinho já estava no tamanho do formatinho normal. Essa aqui é a número 1, do meu irmão. Essa aqui é a número 100. E, cara, isso aqui é uma decepção, porque a história é muito ruim. Eu não sei, tem tanta história boa do Homem-Aranha, e se fosse pro número 100, eu acho que eles deveriam fazer, tipo, um encontro do Homem-Aranha com outros personagens do universo Marvel, né? Tem encontro dele com com o Hulk, com o Demolidor, com o Capitão América. Tem tanta história ele com o Warlock, ele com um monte de coisa, né? Inclusive, a Homem-Aranha número 150, eu fiz um vídeo no canal, a 150 dá de lavado nessa aqui. Porque as histórias são boas. São 2 histórias, uma história grande que ele encontra vários criminosos da máfia mesmo, né? Então é o Rosa, o rei do crime e tal. E a segunda é a morte do Homem-Aranha, mas não é aquela morte do Kraven. Foi esse vídeo aqui. O Homem-Aranha morre mesmo. Que no Kraven o Kraven só atordoa ele, né? Nessa ele morre mesmo, ele tem que fazer um acordo com a morte pra voltar à vida. Cara, a 150 é muito melhor do que essa aqui, né? Então quem não assistiu, eu vou deixar aqui os links, né? Pra assistir e tal. Eu vou pôr no final também a morte do Homem-Aranha e tal, quem quiser assistir. Então essa aqui eu não gostei. Essa número 1 aqui tem uma coisa que é muito legal, que é a força dos heróis. Aqui é uma coisa que eu acho que não tem muito a ver,
porque o peso pesado tá aqui, né? O Hulk reclamando, o Hulk devia ter uma categoria só dele. O Homem de Ferro tá nessa categoria de peso pesado, né? Eu já não concordo muito aqui, acho que devia estar um pouquinho mais abaixo, né? Eu acho que o Coisa é mais forte e o Namor, o Samsung, todos esses aqui são mais fortes do que o Homem de Ferro, né? Mas tá bom. Aí, depois vem essa categoria, a Mulher Aranha e o Fera estão como se fossem mais fortes do que o Homem-Aranha. O Colossus tá aqui. Cara, o Colossus devia estar mais pra cima, né? O Força Prateado tá tipo um peso médio. Doido, né? Mas que seja, isso aqui tá muito legal. E depois teve uma outra, acho que foi na 5, que teve a Força dos Vilões também. Então isso aqui era uma coisa bacana que a Abril trazia. Aí vamos lá. Meu irmão, ele não tem a Hulk número 1, então eu trouxe a 2, a 3, só pra dar uma olhada assim. A 3 eu trouxe mais porque essa aqui tá com o Dicionário Marvel. E a Hulk número 100 é uma outra também que, a história aqui tá muito ruim. Acho que é a história do Peter David e o desenho do McFarlane, mas as histórias são ruins, sabe? Eu pelo menos não gosto. Teve muita gente que gostou disso aqui, mas nossa, pra ser número 100, cara, não deveria ter isso. Tá bem ruim. Mas as outras, eu acho que a Abril se saiu melhor. Essa aqui, por exemplo, eu não acho ela tão boa. Não tem nenhuma história ruim. Mas é uma Super Aventuras Marvel número 100, só que só tem história do Demolidor. Então é como se fosse um especial Demolidor. A Abril já fez uns 3 especiais Demolidor, né? Tipo esse e esse. Então, poderia ter feito o 4, né? Mas não, Super Aventuras Marvel, né? E também não fala muita coisa, né? Não tem algumas matérias, como tem nas outras. Aqui é número 1. Esses aqui eram do mesmo tamanho, tá vendo? Porque quando a Super Aventuras Marvel lançou, já tava correndo os formatinhos do tamanho que a gente conhece. Mas a Heróis da TV e a Capitão América foi a primeira revista, né, de heróis assim da Marvel, da Abril. E essa, meu irmão, ele não tem a número 1. A mais antiga que ele tem é a número 7. E olha só que interessante. Ela era um pouquinho mais alta, um pouquinho mais larga também, só um pouquinho mais larga. E não sei se dá pra ver, né? Ela é um pouquinho mais larga e um pouquinho mais alta. E ela era grampo, né? Lombada canoa. Ela era bem fininha. Aqui tem uma história do Capitão América e outra do Mestre do Kung Fu. E essa TV era do mesmo tamanho da Capitão América. Então, antigamente os formatinhos eram assim, maiores, tá vendo? Só que essa era a TV aqui, a número 1, ó, era lombada quadrada. Ela tinha muito mais histórias. Então, ela é tão grossa quanto essa número 100. Legal, né? Então, eu vou falar por que essas duas aqui são bem legais. A Capitão América, ela saiu em setembro de 87, outubro de 87. Então, essa aqui saiu um mês antes. O que acontece? Aqui tinha um texto introdutório, né, aqui tá falando que é do Stan Lee, falando sobre o Capitão América e tudo mais. E depois tinha sobre o Capitão América, sobre o Quarteto Fantástico, que aqui não tem história do Capitão América, né? Então, a primeira história é publicada do Quarteto Fantástico. Então, muitas das primeiras histórias não eram história de origem. E depois uma história atual. Essa aqui é uma história bem legal. Nessa história aqui a gente conhece a Tia Petúnia, sabe, que o Coisa sempre fica falando da Tia Petúnia dele, a gente aparece a Tia Petúnia nessa história. Aí depois, a próxima história é do Hulk, então fala sobre o Hulk aqui. Aí tem a primeira história do Hulk publicada, e depois uma história atual do Hulk. Essa aqui é a história com o Pesadelo. Essa aqui, o Pesadelo, é o começo que o Pesadelo começa a atormentar o Hulk fica doido, e depois eles mandam o Hulk pra encruzilhada. Começa aqui, nessa história. Temos de novo, né, mais um texto falando, e aí o Homem-Aranha, e é uma história nova do Homem-Aranha. Essa aqui é uma história com o Warlock. Então, esse tipo de história que eu acho que deveria ter junto com lá na número 100 do Homem-Aranha. Sabe, ele encontra com um monte de gente, o Homem-Aranha, né? E aí faz uma história daquela.
Aí a próxima de novo, né, falando sobre o Thor, é uma história do Thor. A primeira aparição e depois uma história nova, né, atual, da época, né. Isso aqui é o Mephisto contra o Thor e tal. E acaba aqui. Então, cara, essa aqui é um quadrinho muito bacana, assim. E esse do Heróis da TV, ela segue o mesmo padrão. Ação comemorativa, e fala assim, ó, Doutor Estranho, aí tem um texto falando do Doutor Estranho, a primeira aventura, e depois uma aventura atual. Cara, isso aqui tem uma aventura bacana que é um povo, tipo de outro tempo, com feiticeiros, guerreiros, tipo o universo do Conan, assim, e eles vêm pro futuro e tenta conseguir uma arma mais moderna, e aí eles conseguem uma bomba atômica. E aí eles fazem uma explosão nuclear, né? E aí o pessoal, nossa, cara, que horrível, acabando com o mundo, né? E o cara fica abismado, fala assim, tipo, ele não queria isso pros inimigos dele, né? E aí o Doutor Estranho falou assim, não, foi só uma ilusão, você tem certeza que você quer pegar uma arma moderna pro seu mundo? E o cara, não, que vocês são loucos, cara, né? Então, cara, uma história bem legal. Aí tem o Modo de Ferro, tem a primeira, né? Então continua. E aí a história... Segredo Diabólico, isso aqui ele encontra o diabo e umas ilusões, cara, isso aqui é muito legal. Interessante você ver essa... Eu não sei, é que eu gostava dessas histórias nessa época, né? Isso aqui eu comprei em banca. Então, cara, quando eu vejo isso aqui, cara, dá meio que uma nostalgia, que assim, isso aqui era bom pra cacete. História de fantasia, assim, que era bem legal, eu achava. Acho que ainda tem umas histórias boas, não tem umas histórias que são bem legais. Mas é que, sei lá, não fica. Então, aí continua. Então, eu achava que essa aqui é uma coisa muito bacana. Aí depois tem uma história dos Vingadores, primeira história dos Vingadores. E uma história nova dos Vingadores, que é dos Vingadores da Costa Oeste. E além do mais, isso aqui foi um marco, né? Porque fora as revistas da Disney, cara, que o, sei lá, né, o Pato Donald teve, sei lá, 2.000 revistas, né, pela editora Abril. Mas de heróis, cara, a Abril conseguiu chegar no número 100. É fantástico, né? Eles não conseguiram, acho que nenhuma delas conseguiu chegar no número 200, mas teve a Conan número 100, teve X-Men número 100. Eu não sei se as das DC também tiveram o número 100, não. Os Titãs, será que chegou? Super-Homem talvez, né? Se tiver, eu vou colocar aqui. É que da DC eu comprava pouquíssimo, assim. Eu não acompanhava o universo da DC quando... nessa época, na década de 80, assim. E eu quis fazer exatamente sobre essa edição aqui por causa daquela conversa que eu tive lá com o pessoal do grupo que eu frequento, né? Que eu ganhei aquela edição, aquele pôster e tal. Chama Papel Velho, é um grupo do WhatsApp, caso você queira comprar quadrinhos, participar de leilão e tal. E é legal porque eu já comprei quadrinho por lá, já vendi quadrinho por lá também, então é uma turma bem bacana, assim. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira entrar nesse grupo. Eu já fiz uma vez também falando sobre um outro grupo que eu frequento no WhatsApp, que eu lembrei porque eu tô com o adesivo deles aqui, da rede SGN, de quadrinhos. É uma loja de quadrinhos lá do Rio de Janeiro, e eu conheci eles também porque eles têm um grupo, né, de WhatsApp. Então eu vou deixar na descrição 2 links. Um da rede SGN, caso você queira comprar quadrinhos novos, independentes, né, nacionais. Então você encontra lá. Mesmo que você não seja do Rio de Janeiro, que lá é uma comic shop do Rio de Janeiro, só que lá é online. Então eles entregam o universo todo. E a Papel Velho, caso você queira comprar quadrinhos antigos, participar de leilão, de conversa sobre quadrinhos, vou deixar os 2 links na descrição. E é isso, gente. Se curtiu, compartilha, comenta, se inscreve. Grande abraço e até mais.